Lições da vida de Neemias, capítulo 16. A reforma do sábado. Solene e publicamente, o povo de Judá se comprometera a obedecer à lei de Deus. Mas quando a influência de Esdras e Neemias esteve por algum tempo ausente, houve muitos que abandonaram o Senhor. Durante a ausência de Neemias de Jerusalém, os idólatras não apenas haviam conseguido firmar pé na cidade, mas contaminaram por sua presença o próprio recinto do templo. Através de casamentos mistos, tinha surgido um parentesco entre Eliasibe, o sumo sacerdote, e Tobias, o amonita, grande inimigo de Israel. Como resultado dessa aliança ilícita, Eliasibe permitira a Tobias que ocupasse um apartamento anexo ao templo, o qual era usado anteriormente para nele se recolherem o dízimo e as ofertas do povo. Não somente havia o templo sido profanado, mas seu povo estivera constantemente exposto à corruptora influência desse agente de Satanás. Por causa da crueldade e traição dos amonitas e moabitas para com Israel, Deus havia declarado que eles seriam para sempre separados da congregação do seu povo. Em desafio desta palavra, o sumo sacerdote tinha lançado fora as ofertas armazenadas na câmara da casa de Deus, a fim de que houvesse lugar para este representante de uma raça proscrita. Não seria possível mostrar maior desprezo a Deus do que conferir favor semelhante a este inimigo de Deus e da sua verdade. Ao retornar da Pérsia, Neemias soube da ousada profanação e tomou de pronto medidas para expulsar o intruso. Muito me desagradou, ele declara, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Não somente havia o templo sido profanado, mas as ofertas tinham sido mal empregadas. Isso estava desencorajando a liberalidade do povo. Haviam perdido seu zelo e fervor e relutavam em devolver o dízimo. A tesouraria da casa do Senhor estava pobremente suprida. Muitos dos cantores e outros empregados nos serviços do templo, não recebendo sustento suficiente, haviam deixado a obra de Deus para trabalhar em outras partes para o sustento de suas famílias. Neemias pôs mãos à obra para corrigir esses abusos. Reuniu todos os que tinham deixado a obra da casa do Senhor e os restaurou no seu posto. Isso inspirou confiança ao povo, e todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Homens que se tinham achado fiéis foram feitos tesoureiros sobre os celeiros, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Outro resultado do intercâmbio com os idólatras foi a profanação do sábado. Mercadores pagãos e comerciantes dos países vizinhos que vinham a Jerusalém tinham induzido muitos dos israelitas a se empenharem em negócios no sábado. Houve alguns que não puderam ser persuadidos a sacrificar o princípio e transgredir o mandamento de Deus, mas outros transgrediram e se uniram aos pagãos em seus esforços para vencer os escrúpulos dos mais conscienciosos. E os idólatras se gabaram do sucesso que se seguiu aos seus esforços. Muitos ousaram violar o sábado abertamente. Enquanto alguns estavam envolvidos em transações com os pagãos, outros estavam pisando os lagares e outros transportando molhos no dia de sábado. Este estado de coisas podia ter sido evitado se os chefes tivessem exercido a sua autoridade. Mas o desejo de impulsionar os seus próprios interesses tinha-os levado a favorecer a impiedade. É a fusão de nossos interesses com os interesses dos descrentes que conduz à apostasia e ruína espiritual.
Neemias os repreendeu por sua vergonhosa negligência do dever, o que foi largamente responsável pelo rápido alastramento da apostasia. Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Perguntou ele com gravidade. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. E ordenou-lhes então que, dando das portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, fossem elas fechadas e não mais se abrissem até passado o sábado, e tendo mais confiança em seus próprios servos do que naqueles que os magistrados de Jerusalém pudessem apontar, ele os estacionou nas portas da cidade para que as suas ordens fossem executadas. Não dispostos a abandonar os seus propósitos, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes, esperando encontrar oportunidade para comerciar, quer com os habitantes da cidade, quer com os do campo. Neemias advertiu-os de que seriam punidos se continuassem a assim proceder. Também ele mandou aos levitas que guardassem as portas, sabendo que imporiam mais respeito que o povo comum, pois que de sua íntima relação com a obra de Deus era razoável esperar que seriam mais zelosos em exigir obediência à sua lei.